if you wish to understand the brain, Se você quiser entender o cérebro, the most scientific approach is to make the most careful observations you can a abordagem mais científica é observar mais atentamente possível of the brain and its activities. o próprio cérebro, sua atividade. It's called neuroscience. É a neurociência. If you want to understand the nature of galaxies, the scientific way is to observe them as carefully as you possibly can. Se você quer entender as galáxias, então a abordagem é você observar o mais próximo que você puder. And for every other natural phenomenon in the universe, the scientific approach is observe it as carefully as you can, and then draw your conclusions. E daí, se você quiser entender qualquer fenômeno, observe o mais próximo que você puder. E daí, tome suas conclusões, tire suas conclusões. Oddly enough, there are no scientific methods for observing consciousness. Mas ainda assim não tem nenhum método descrito para observar a consciência, científico. These are methods for observing consciousness. Esse é um método para observar a consciência. So neuroscientists and psychologists study the behavioral expressions and the neural conditions that give rise to specific forms of consciousness or express forms of consciousness. Então, os neurocientistas e os psicólogos estudam a forma como neurologicamente a consciência é expressa. But a science of consciousness should entail the very careful, sophisticated, penetrating observation of consciousness. A ciência da consciência deveria implicar numa observação penetrante, firme, próxima de como é a consciência mesmo. Buddhist theories of consciousness are based upon such direct observation. As teorias budistas sobre a consciência incluem a observação direta. Especially over the last 10, 15 Se baseiam nessa observação direta. Thank you. Especially over the last 10, 15 years, consciousness has become very much in vogue in the mind sciences and philosophy, so lots and lots of books about consciousness are coming out. Então, nos últimos 15, 20 anos, muita atenção tem sido trazida pela ciência, pela filosofia sobre a consciência. Existem muitos livros sobre consciência. Most of the theories are materialistic. A maioria das teorias são materialistas. They're either equating consciousness with brain states, equating, saying the same, Eles tratam como equivalentes ao cérebro, a consciência como equivalente ao cérebro, or they say consciousness is a function of the brain, ou como se a consciência fosse uma função do cérebro, or an emergent property of the brain. ou uma propriedade emergente, que emerge do cérebro. I find all of these theories unscientific. Mas, My opinion. na opinião dele, nenhuma dessas teorias é científica. If the brain and the mind, brain and consciousness are the same, when you observe the brain, you should see consciousness. When you observe consciousness, you should see the brain. They're the same thing. Se a You should see consciência e them o cérebro, simultaneously. You don't. se a consciência e o cérebro fossem a mesma coisa, quando você observasse o cérebro, você teria que ver a consciência. Quando você observasse a consciência, você teria que ver o cérebro, e você não faz nenhuma coisa nem outra. For any natural phenomenon, when you observe its function, you're observing the phenomenon. Para qualquer fenômeno natural, quando você observa a função, o funcionamento, você observa o fenômeno. When you observe the phenomenon, you're also seeing its functions. Quando você observa o fenômeno, você ao mesmo tempo observa o funcionamento, as funções. When you observe brain function, you're seeing the brain. Quando você observa as funções do cérebro, você vê o cérebro. When you're observing the brain, you see its functions. E quando você observa o cérebro, você vê as suas funções. When you observe the mind, you don't see the brain. Quando você observa a mente, você não vê o cérebro. When you observe the brain, you don't see the mind. Quando você observa o cérebro, você não vê a mente. So how can one be a function if you can't even see them at the same time? Então, como é que pode uma coisa ser função da outra se você nem os vê ao mesmo tempo? Another major theory is that the consciousness, the mind, are emergent properties from the brain. Uma outra teoria é de que a consciência é uma propriedade que emerge do cérebro. There are many emergent properties in nature. Existem muitas propriedades que emergentes na natureza. Buddhism also has a very detailed view of emergent properties. O budismo também tem todas suas próprias teorias sobre propriedades que emergentes. An emergent property is a property of many parts working in interaction, but is a property that does not belong to any one of the individual components. Então, uma propriedade emergente, ela implica existem várias partes que se conectam, mas nenhuma delas
possui unicamente essa propriedade, de forma isolada. Depending on temperature, solidity, fluidity, or gas are qualities of water. Por exemplo, a temperatura, a fluidez e... Water may be solid, Aham. it may be fluid, or it may be a gas. Então, dependendo da temperatura, ele pode ser sólido, fluido ou gasoso. But Água. But no H2O molecule is solid, fluid, or a gas. Mas nenhuma molécula é sólida, fluida ou gasosa. But you get a lot of H2O molecules at 20 degrees centigrade, and then the emergent property of fluidity emerges. No single molecule is fluid, but together there's an emergent property of fluidity. Então, That's an emergent property. quando você tem um montão de moléculas de água, elas todas juntas são fluidas a 20 graus. Então, isso é uma propriedade emergente. When you're observing the fluidity, which you can see, oh, it's fluid. Quando você observa a fluidez, você pode se ver que aquilo é fluido. You're observing the water. Você está observando a água. When you're observing the water, you're observing its fluidity. Quando você observa a água, você está observando a sua fluidez. But consciousness is not an emergent property of the brain. Mas a consciência não é uma propriedade emergente do cérebro. When you observe the brain, you can't see consciousness. Quando você observa o cérebro, você não pode ver a consciência. When you observe consciousness, you can't see the brain. Quando você observa a consciência, você não pode ver o cérebro. They're related. Eles são relacionados. But one is not simply a function or emergent property of another. There is no evidence at all. Mas um não é simplesmente função ou propriedade emergente do outro. Não tem nenhuma evidência, nenhuma. There is marvelous evidence that specific brain states condition specific mental states. That is Existem clear. evidências claras de que algumas propriedades do cérebro podem condicionar as funções. But when the scientific community for 400 years has been focusing on matter, of course then it thinks anything in nature must be an emergent property or some quality of what it does know about. For the moment what you attend to is reality, they're focusing on matter. Therefore consciousness, mind, well, it must be matter or a function of matter. Even if there's no evidence, they still think that. Então, é claro que os materialistas, como há muitos séculos têm observado a matéria, é lógico, é natural que eles observem as funções da matéria como sendo matéria. Porque aquilo ao que nós observamos é a realidade para nós. Now some of the smartest psychologists and neuroscientists that I know, people like Christoph Koch, Jonathan Schooler, see this is not compelling that it's a property emergent. They see it's not compelling. Então, um dos cientistas mais brilhantes que ele conhece, what's his name, please? Jonathan Schooler John Schooler. Ele diz que isso não é bem assim. and Christoph Koch, world famous neuroscientist. Dois neurocientistas bem famosos, Christopher Koch. There's no evidence. Christoph Koch said there's no evidence. It doesn't make any sense that the brain and mental states are the same. They're very different. Então, ele diz que não existe nenhuma evidência científica clara de que o cérebro e os estados mentais sejam a mesma coisa. Não tem nenhum sentido. So some people like them come to the conclusion of panpsychism. Panpsychism. There must be in Portuguese. Panpsychism. Pan, universal, psychism. Panpsiquismo. Então, algumas pessoas como ele concluíram que existe um panpsiquismo, um psiquismo universal. The view is that all of matter is consciousness. All of matter. Every electron, every atom, every molecule Se você- in the whole universe, even the most elementary particle has a little bit of consciousness, more complex configurations of matter, more developed consciousness, very, very complex configuration of matter. Brain, very conscious. But everything's conscious. Pan, universal. Everything's Então, conscious. essa teoria diz que qualquer coisa, um elétron, qualquer partícula tem uma certa consciência. E quanto mais complexa for a matéria, mais consciente. I think very few physicists believe that. Mas acho que muito poucos físicos If you're a acreditam physicist, nisso. you know too much about matter to Se believe você- this. Se você é físico, você entende muito de matéria para acreditar nisso. What is the nature of an unmeasured electron or any elementary particle that's not measured? Qual é a natureza de qualquer partícula elementar que não pode ser medida? It doesn't even exist Nem ao menos existe in quantum mechanics. em mecânica quântica. Independent of measurement, you can't say there's an electron here, a proton there.
Impossible. A menos que você consiga medir, não tem como você dizer que tem um elétron aqui, um próton ali. É impossível. The notion that a single atom somehow has consciousness, why? Where's the evidence? Então, a noção de que um átomo tem consciência, da onde que se tirou isso? Qual que é a evidência? If each atom has its own individual consciousness, and that's the view, Se cada átomo tem sua própria consciência e essa é a visão, then if they conjoin into a big glob of atoms, does it have a lot of consciousnesses, or does it now have one consciousness? então, se você junta um monte de átomos com as suas consciênciazinhas individuais, você tem uma consciência ou um monte de consciências? Your brain has roughly 100 billion neurons. O nosso cérebro tem mais ou menos 1 bilhão de neurônios. Is each one of them conscious? Cada um deles é consciente? Do you have 100 billion sentient beings inside your head? Você tem 1 bilhão de seres sencientes dentro da sua cabeça? All wondering, where am I? Where am I? Where am I? Cada um está pensando assim, onde que eu tô, onde que eu tô, onde que eu tô? How do they all congeal to have one consciousness? Como é que eles todos se integram para ter uma consciência? There's no explanation. Não tem nenhuma explicação, And there's no evidence. nenhuma evidência. It's not a scientific theory. Não é It can't be cientificamente claro. tested. Não pode ser testado. It cannot be tested. Não pode ser testado. Then it's just speculation with no evidence. Então é só especulação sem evidência. And it's all hinging on, ultimately, there must be just matter. Therefore, anything else must be a property of matter. It's just a metaphysical bias. Então, se a gente pensar que tudo tem que ser matéria, é simplesmente um bias científico, um viés científico. So we have this mind-body problem. Então a gente tem esse problema, corpo-mente. Nobody in the scientific community seems to have solved it. Parece que ninguém na comunidade científica conseguiu resolver. Or philosophers. Ou filósofos. No consensus. Não tem consenso. No consensus on defining consciousness. Não tem consenso sobre a No way to consciência. measure it. Não tem como medir. The mind-body problem is a problem created by the conceptual mind. O problema corpo e mente é um problema criado pela mente conceitual. And until the conceptual mind sees how it created the problem, it will never solve it. Enquanto a mente conceitual não entender o problema, não entender como que ela criou esse problema, ela não vai resolver. Here's a Buddhist hypothesis. Então, aqui vai a hipótese budista. What we know to exist, O que a gente sabe que existe appearances arise. A- Appearances. aparece como as aparências surgem. We can't doubt. Nós não podemos duvidar disso. Sounds, colors, Sons, cores, sensations, thoughts. sensações, pensamentos. True. Verdade. There's awareness of appearances. Existe uma consciência das aparências. It's true. É verdade. We can't doubt. Não podemos duvidar. So we have an ongoing flow of appearances, awareness, awareness of appearances, awareness of appearances. This is true. Então a gente tem um fluxo de consciência das aparências, e isso é verdade. Out of this flow of appearances arising, A partir desse fluxo de aparências surgindo, with consciousness of them, with consciousness, consciousness of appearances, da consciência das aparências, the appearances are manifest and they're known. as aparências são manifestadas e conhecidas. The conceptual mind then locks onto some appearances. The conceptual mind? The conceptual mind Aham. locks onto, grasp onto A mente conceitual fixa-se nas aparências. appearances and superimposes an As aparências são sobrepostas num objeto that has as its que qualities tem essas qualidades appearances, da aparência. like matter, Like? like matter, Matter. matter. Ah, como, What's the matter with you? como matéria. Matter has shape. A matéria tem forma. Matter has movement. A matéria tem movimento. It has mass. Tem massa. It has various other qualities Tem várias qualidades that can be measured. que podem ser medidas. But now, what is the nature of matter, independent of all measurements? Agora, qual é a natureza da matéria independente das medidas, das No one, medições? no one knows. No one knows. Ninguém sabe. Matter is something we conceptually project and reify as being absolutely out there. A matéria é alguma coisa que a gente projeta e reifica, toma por real, lá fora. And it gives rise to appearances. Ele surge como aparência. Where God used to be, now it's matter. Onde havia Deus,
Agora a matéria. For the materialist, Para os materialistas. the theologian can't see God, Os teólogos não podem ver Deus. but God is the source of all creation. Mas Deus é a fonte de toda a criação. The materialist can't see matter. Os materialistas não podem ver a matéria. Matter gives rise to all appearances, Mas a matéria pode dar surgimento a todas as aparências. but you never see it. Mas você nunca vê. So matter is something that is coalesced, coagulated, gathered together by the conceptual mind. Então a matéria é alguma coisa que é coagulada, que coalesce pela mente conceitual. Appearances do not consist of matter. As aparências não consistem de matéria. Awareness does not consist of matter. A consciência não consiste em matéria. No one ever perceives matter. Ninguém nunca percebeu a matéria. We conceive of matter. Nós concebemos a matéria. And then in this flow of appearances, consciousness, appearance, consciousness, Então esse fluxo de aparência e consciência, aparência e consciência, the conceptual mind then a mente conceitual então draws in upon mind, toma como seu. objectifies mind. Os objetos parecem ser seus. My mind, mind Objetifica a mente. grasp onto mind. A consciência forma a mente. How is this difficult? Objectifies mind. Objetifica o meu. My- A mente. A mente. My mind has thoughts. A minha mente tem pensamentos. Thoughts emerge from my mind. Os pensamentos emergem da minha mente. Emotions occur in my mind. As emoções ocorrem na minha mente. With my mind, I have intentions. Com a minha mente eu tenho intenções. My mind observes. A minha mente My observa. mind is the agent. A minha mente é o agente. My mind has all these qualities. A minha mente tem todas essas qualidades. Who has ever seen mind Quem alguma vez já viu a mente? that has all of these Que qualities? tem todas essas qualidades. We objectify it and reify it. A gente objetifica e reifica. And the mind is intangible, E a immaterial, mente é intangível, imaterial. has no location in space. Não tem nenhuma localização no espaço. Whereas matter is really out there, Enquanto a matéria está realmente lá, localized. localizada. So how can immaterial mind ever engage with material matter that has Então, location? Como é que a mente imaterial pode se conectar a uma coisa material? We're asking how can two non-existent, reified objects, how can they interact? Então, objetos que não existentes, não reificados, como eles podem interagir? Matter as something existing independent of all measurements, has no existence. Matéria que independente das medidas, não existe. It is unknowable in principle. Não é cognoscível por princípio. Nobody ever measures matter. Ninguém nunca mediu matéria. We measure appearances by means of our instruments of measurement and technology. A gente está medindo aparências através de instrumentos de medição. Nobody ever observes mind as this separate entity, reified, subjective entity that has all these qualities. A gente nunca observou a mente como uma coisa reificada a parte de suas aparências. So Suas the aparências. conceptual mind conceives matter, conceives mind. Então a mente conceitual concebe a matéria, concebe a mente As inherently objective, como inerentemente objetiva, a matéria, inherently subjective, inerentemente subjetiva, a mente. and then says, how can they possibly interact? E aí se pensa, como que elas podem se interagir? How can one non-entity interact with another non-entity? Como que uma não entidade pode interagir com outra não entidade? It's a false problem created by a deluded mind. É um problema falso criado pela mente deludida. And as long as you're deluded, there is no solution. Enquanto a gente estiver deludido, não há solução. Matter is empty, Matéria é vazia, mind is empty, mente é vazia, and there is an ongoing flow of pratitya samutpada, dependent arising. e existe um fluxo contínuo de surgimentos dependentes, de interdependência. And the mind-matter problem dissolves. The mind. Mind and matter problem, E aí a dissolves. mente e a matéria provavelmente se dissolvem. like a disease, O problema, mente e matéria se dissolve. like a disease from which you have been cured. Como diz doença, Like a disease from which you have been cured. como uma doença da qual você foi curado. That's a Buddhist view.
Essa é a visão do Buda.